Eu já tinha dito a vocês que quando você tem esse tipo de coisa, o texto abaixo refere-se às questões 5 e 6. Normalmente é vantajoso você fazer as duas questões juntas, quer dizer, fazer as duas questões em seguida. Porque normalmente você precisa ler o texto para fazer uma questão e precisa ler o texto de novo para fazer a questão seguinte. Então, faz logo as duas. Normalmente, na maioria das vezes é isso. Agora, tem alguns casos raros, como no caso dessas duas questões aqui, que dá para você fazer de forma independente. O tal texto que é dado, ele praticamente não é usado para fazer a questão 6. Ele se refere mais a 5. Na questão 6, ele quer que você calcule a área do losango da bandeira do Brasil. E ele dá as medidas. Vamos colocar essas medidas aqui? Olha só, para calcular a área de um losango, a gente precisa de duas medidas. Essa medida aqui e essa medida aqui. Ou seja, as diagonais do losango. Por que sabendo essa medida e essa a gente pode calcular a área do losango? É o seguinte, um losango pode ser formado a partir de um retângulo. Digamos que você pegue um retângulo e pegue os pontos médios dos seus lados. Esse aqui, ponto médio do lado, esse aqui também, ponto médio desse lado, esse ponto médio desse lado e esse ponto médio desse lado. Agora você corta aqui e aqui. E finalmente ligamos esses pontos aqui para formar um losango. Atenção, eu não estou desenhando a bandeira do Brasil, eu estou desenhando apenas um losango. Quando a gente faz isso aqui, ficamos com 8 triângulos iguais. Claro, você dividiu o retângulo ao meio e ao meio de novo, depois você traçou essas diagonais, você dividiu ao meio cada retângulozinho desse. Então, esse triângulo aqui tem a área igual a esse triângulo, a mesma coisa esses, a mesma coisa esses e a mesma coisa esses. Sendo assim, se você formar aqui o losango, observe que a área desse losango é igual à área de 4 triângulos iguais. Então a área desse losango é igual a 4 vezes a área de um triângulozinho amarelo desse. E esse retângulo inteiro? Esse retângulo inteiro, ele tem 8 áreas. Além dessas 4, tem essas outras 4 aqui que são iguais. Então, esse retângulo ele pode ser formado por 8 desses triângulos iguais. Então, se a área do losango é igual a 4 desses triângulos e a área desse retângulo é igual a 8 desses triângulos, quer dizer que a área do losango vale a metade da área do retângulo. E quanto que é a área do retângulo? A área do retângulo é largura vezes comprimento. Só que essa largura e esse comprimento são exatamente iguais às diagonais do losango. Então, para encontrar a área do losango, você pega a área do retângulo e divide por 2. Mas a área do retângulo é igual ao produto desses lados, que é igual ao produto das diagonais. Então, você vai pegar a diagonal menor, a diagonal maior. Então, o produto dessas diagonais vai ser igual à área de um retângulo imaginário englobando aqui o losango. Pega o produto das diagonais, a maior e a menor, e divide por 2. Então, isso aqui é a área do losango. Então, para resolver o problema, é só pegar as medidas que o problema deu e calcular quanto que mede essa diagonal e quanto mede essa diagonal. E quais foram as medidas que o problema deu. Ó, ele deu que todas essas medidas aqui, essa e essa, elas são iguaizinhas, né? Elas medem quanto? 1,7 metros. 1,7 aqui, 1,7 aqui, 1,7 aqui e 1,7 aqui. Tá tudo em metros.
Agora, ele deu ainda que essa medida toda aqui, desse retângulo maior, que está englobando a bandeira, isso tudo aqui é quanto? 20 metros. E essa medida aqui é quanto ele deu como sendo 14 metros. Então, com essas informações, você pode calcular quanto é que medem as diagonais do losango. Essa diagonal menor, ela vale tudo isso que é 14, menos 1,7, menos 1,7. Ou seja, 1,7 somado com 1,7 dá 3,4. Então, essa diagonal menor é 14 menos 3,4. Isso dá 10,6 metros. E a diagonal maior, a conta é similar, só que você vai pegar aqui essa medida toda, que é 20, e vai subtrair duas vezes 1,7. Então vai ficar 20 menos 3,4. Isso dá quanto? 16,6. 16,6 metros. Então o que a gente tem que fazer para calcular a área do losango? É só pegar o produto das diagonais, que a gente já sabe, e divide por 2. Então vamos fazer essa continha. Isso vezes isso, dividido por 2. Primeiro vamos multiplicar 10,6 por 16,6. Então, vamos fazer a multiplicação pegando inteiros e depois a gente coloca duas casas decimais. Então, isso aqui vai ficar 166 multiplicado por 106 e aí colocamos duas casas decimais. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 6, 36, mais 3 dá 39. Vão 3 aqui. 6 vezes 1 dá 6 mais 3, 9. Então, 996. 0 vai ficar 0. E aqui, 1 vezes 166. Então, 661. Somando, então, vai ficar 6, 9, 15. Vai 1. 6 e 1, 7. E aqui, 1. E aí, colocamos duas casas decimais, porque aqui tem uma casa decimal e aqui uma casa decimal. Isso aqui é o produto das diagonais. Agora a gente pega a metade. Quanto que é a metade de 175,96? Vou fazer a conta aqui. 175,96 dividindo por 2. 17 por 2 dá 8, resta 1. Abaixo 5, 15 dividido por 2 dá 7, resto 1. Aqui é o lugar da vírgula. Abaixo 9, 19 dividido por 2 dá 9, resto 1. Abaixo 6, 16 dividido por 2 dá 8 e resto 0. Então, 87,98 o quê? Metros quadrados, porque aqui estamos com essas medidas em metros. Metros, metros, então a área vai ficar em metros quadrados. 87,98 metros quadrados. Cadê? Olha aqui, 87,98 metros quadrados. Resposta correta, letra E de eco.